Olá a todos, tudo bem? Me chamo Thiago Alves, sou engenheiro civil da Soluciona Engenharia e Consultoria e venho hoje trazer para vocês um vídeo bem interessante, bem prático, voltado do método ou filosofia Last Planner. Para quem não sabe, Last Planner é um dos métodos mais eficientes para fazer planejamento no canteiro de obra. Um método mundialmente reconhecido, utilizado em muitas empresas da construção civil. Só para vocês entenderem como funciona a dinâmica do Last Planner, até eu já apresentei em vídeos anteriores, o Last Planner nada mais é do que você não focar somente num nível de planejamento. Nós sabemos que hoje a construção civil ela tem um foco tanto de planejamento, acompanhamento e monitoramento somente no planejamento de longo prazo, que vivencia o norte da obra. E o Last Planner ele visa fatiar em 3 níveis para ter maior transparência, maior retirada de restrições e maior visibilidade das suas tarefas. Ele é basicamente fatiado em longo prazo, médio prazo e curto prazo. Nós sabemos que o planejamento longo prazo ele é muito bem utilizado em maioria das obras. Ele é mais utilizado para o fluxo de caixa, ele refere todas as etapas da produção, ele tem um norte de toda a obra. Nesse caso, a gente sempre recomenda, em obras repetitivas, que é o case que a gente vai aplicar hoje é utilizar a técnica linha de balanço, que vocês vão ver em seguida. Em seguida, trabalhar com planejamento médio prazo, ou look-ahead planning, que a gente fala, um planejamento com horizonte mensal. A gente tem uma visão que já vai acontecer com maior precisão para os próximos meses. Assim você vai eliminar as incertezas, você vai fazer o planejamento de recurso, remover as restrições, você vai ter maior precisão. E o último nível de planejamento, tudo de uma forma cíclica, trabalhar com planejamento de curto prazo, um acompanhamento semanal, com reuniões semanais com grupo e equipes, e você vai identificar causas e problemas no curto prazo. Entendendo essa dinâmica, nós vamos fazer bem um passo a passo, uma prática, bem na prática, como funciona o Last Planner, bem no passo a passo. O que acontece? Tem muitos sistemas, software, até aplicativos que utilizam como a metodologia Last Planner em planejamento, mas o legal para quem não tem maturidade começar no Excel mesmo. Até vou estar apresentando o case hoje, um passo a passo no Excel, para vocês entenderem como funciona o Last Planner na prática. Primeiramente, nós temos que ter um horizonte de longo prazo. Nesse caso, é uma obra residencial compreendida em 6 pavimentos e aqui nós elaboramos um planejamento de longo prazo utilizado na técnica linha de balanço. Nós não vamos ensinar a técnica de balanço, que o foco é a filosofia Last Planner, mas para quem não conhece, fica a dica de pesquisar. E para quem tem interesse em um curso, até vou deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo, um curso em nossas plataformas de como fazer um planejamento na linha de balanço. Então, basicamente, a gente estruturou todos os pacotes de trabalho de forma macro da obra, ela é distribuída na linha de balanço. A linha de balanço nada mais é que você vai ter atividades repetitivas no horizonte de quando vai acontecer e aonde vai acontecer, certo? Então, basicamente, a gente tem o norte do longo prazo e nós vamos trabalhar no médio prazo. Então, a gente vai fatiar o nosso planejamento de médio prazo no primeiro mês, que é o mês de março. Então, no mês de março, basicamente, a obra ela se concentrou em 3 pacotes de trabalho. Ela se concentrou lá no canteiro de obra, no térreo, as atividades fundação, bloco de fundação e supraestrutura. Fazendo isso, você já tem um norte que vai acontecer. No próximo mês, você vai fazer um planejamento de médio prazo. Esse planejamento de médio prazo, você vai eliminar as incertezas, você vai programar os recursos, você vai ter um norte com maior precisão.
Observa que os pacotes de trabalho no médio prazo, ele começa a se expandir mais, com maior precisão, você conhece, tem maior certeza do que vai acontecer. Aqui você já vai alocar as equipes que vai estar trabalhando, o pacote de trabalho, e aqui você vai fazer no Excel a distribuição mensal dos pacotes de trabalho do que vai acontecer no mês de março. Assim, distribuímos os pacotes de trabalho de uma forma mais expandida, e para cada pacote de trabalho, que é o foco do Last Planner, nós vamos verificar a necessidade. Então, para cada pacote de trabalho, você vai verificar a seguinte regra: se ele tem equipamento, se ele tem material, se ele tem um projeto e se ele tem o recurso de mão de obra. Você vai verificar, programar e fazer toda a parte de remoção de restrição e alocação de recursos para cada pacote de trabalho antes de acontecer. Fazendo isso, você já tem uma maior certeza do médio prazo e com isso você vai fazer uma última fatia. Você agora vai fatiar no mês a semana que vai acontecer essa atividade, certo? Então aqui na semana do dia 2 ao dia 6 você vai trabalhar no planejamento de curto prazo. Aqui você vai ter agora maior precisão ainda do pacote de trabalho. Então você vai identificar as zonas de trabalho, o local que vai estar trabalhando, as equipes que vai estar trabalhando naquele plano semanal. Aqui você já removeu todas as restrições e aqui é um plano de ação, realmente ação que vai acontecer. Aqui você vai coletar e verificar nas reuniões semanais se foi cumprido aquela atividade da semana anterior. Se não foi cumprido, você vai colocar 0%, se foi concluída a atividade 100%. Com isso vai gerar um indicador muito importante, que é o PPC, o percentual de plano concluído. O que acontece? Aqui gerou 67%, correspondeu que 2 atividades foi executada das 3 planejadas, que é 67%. Aqui você vai também colocar o problema do que aconteceu. Isso você vai ter um banco de dados para depois, quando atrasar, você vai saber o motivo das causas de atraso. Nesse caso, só um case, né? Inclusive as tarefas aqui são tarefas aleatórias para vocês entenderem. Nesse caso, foi condições adversas do tempo. Aqui eu listo várias causas para vocês, mas fica a critério de cada gestor. Eu listo geralmente 33 causas, né? E você vai ter uma visão já no curto prazo dos problemas ocasionados. O que acontece? Se atrasou aqui, consequentemente, vai atrasar no médio prazo e vai atrasar no longo prazo. Você vai começar a trabalhar na visão Last Planner, sempre trabalhando com replanejamento, para o longo prazo ele estiver sempre alinhado. Atrasou, você vai saber o atraso, você vai conseguir já corrigir, tendo ações preventivas ou corretivas, tendo essa visão de Last Planner. Eu espero que eu passei esse recado para vocês. É um vídeo objetivo, curto, na prática, de como funciona a filosofia Last Planner, né? E quem ficou interessado e queira fazer um planejamento maior, precisão em sua obra, contacte a nossa empresa através do site solucionengenharia.com.br. Obrigado a todos.